Bora, Fel, se liga nesse corte que eu separei. A vitória do Coringão por 1-0 em cima da Ponte Preta, gol do Thales Magno. Corinthians que chega a 12 pontos, porém, na segunda colocação atrás do Mirassol, também venceu seu jogo, porém tem mais saldo de gols que o Corinthians. Lembrando que o Timão enfrenta agora o Noroeste, sabadão às 6h30 em casa, hein? E terá desfalques, José Martins, Alex Santana e Thales Magno estão fora do confronto. O Thales Magno é que viajará para os Estados Unidos para renovar o seu visto. E também o Ramon Dias respondendo por que Pedro Raul não é mais relacionado pelo Corinthians. Então já deixa seu like, se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder nada do Coringão. Não sem mais enrolações, bora pro vídeo. Muito bem, vamos falar da vitória do Corinthians. Perdeu para o São Paulo, se recuperou contra a Ponte Preta num campo alagado. O jogo demorou. Vamos às informações direto do Moisés Lucarelli em Campinas. Vamos lá. Alô, fãs de esportes, com um gol de Thales Magno, o Corinthians venceu por 1-0 a Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli e derrubou a invencibilidade da equipe campineira. Com isso, chegou a 12 pontos ganhos e está na segunda colocação do Grupo A do Paulistão. O jogo começou meia hora atrasado por causa das fortes chuvas em Campinas. O gramado ficou alagado e prejudicou o primeiro tempo. Mesmo assim, muitas chances foram criadas. O goleiro Diogo Silva, da Ponte Preta, foi o principal nome da partida com 3 grandes defesas. A melhor chance da Ponte veio em uma jogada de categoria de Elvis, que cruzou para Arthur. Félix Torres tirou quase em cima da linha. No segundo tempo, os donos da casa voltaram melhores. Mas foi Charles quem mandou uma bola na trave para o Corinthians. Aos 23, o Timão abriu o placar com Thales Magno. Após linda jogada, o atacante driblou até a poça d'água e chutou sem chances para Diogo Silva. Durante a segunda etapa, o Timão ficou com um jogador a menos, após a expulsão de José Martins. Nos acréscimos, a Ponte Preta ainda teve 2 boas chances, mas não conseguiu empatar o placar. Após a partida, Emiliano Dias fez duras críticas ao gramado. Era muito risco para os atletas, tanto de Corinthians como deles, era muito risco jogar assim. Intentamos jogar, posponer o jogo, mas foi impossível. Mas a verdade que corrimos um risco muito grande hoje. Los dois times, porque era impossível jogar. Não se podia jogar futebol, não é um espetáculo que o Paulista merece. Mas falaram que teníamos que jogar de qualquer jeito, jogamos, respondimos. É um time que se tem que acostumbrar a, se há que brigar, brigar. Se tem que jogar, nós sabemos o que podemos jogar, mas hoje irá fazer isso. E estou muito orgulhoso do grupo porque se adaptou muito rápido ao campo. Jogamos feio, mas ganhamos. Tranquilo não foi não, foi o que eu falei no intervalo do campo, não tinha condições nenhuma de jogo. Mas não importa, qualquer jogo, em qualquer lugar a gente vai lutar pela vitória, vamos brigar pela vitória. E foi o que aconteceu. Naquele lance ali eu fui feliz pela poça, e aí tive uma boa finalização, então, mas não tinha condições nenhuma de ter jogo hoje. Para o próximo jogo do Campeonato Paulista contra o Noroeste, o Corinthians não conta com Alex Santana e também com José Martins, que estão suspensos, além de Thales Magno, que vai viajar para os Estados Unidos e renovar o visto. Já a Ponte Preta enfrenta na próxima rodada do Campeonato Paulista o Água Santa. O Martins estava com uma cara que ia ser expulso, né? E ele recebe o segundo amarelo, deixa o Corinthians então com 10 na reta final do jogo. A boa notícia parece ser o Thales Magno, né, Elton? Inclusive, o Ramon fala sobre isso como o crescimento que ele vem mostrando e a opção que ele vira para o ataque. Sim. Primeiro, a gente não pode tirar de contexto o campo pesadíssimo do Moisés Lucarelli, que interferiu no futebol das duas equipes, tanto do Corinthians quanto da Ponte Preta. O Corinthians tem uma característica de transição rápida e, pela escalação colocada em campo pelo Ramon Dias, que saiu antes, inclusive, dos adiamentos, era um time montado realmente para jogar em transição rápida. Eu acho que não contou com a drenagem, não suportar a carga de água, né, da noite em Campinas, o Ramon Dias, mas manteve Romero de um lado, Thales Magno do outro, o Roberto centralizado, tentou deixar o meio-campo um pouco mais forte fisicamente, com o Ranieri, né, tendo oportunidade, o Martins, que acabou sendo expulso. Então foi um time, o Coronado, né, que acabou tendo oportunidade como titular. Foi um Corinthians que teve um meio-campo forte e um ataque mais leve. No segundo tempo,
o campo permitia um pouco mais esse jogo, né? Por isso até o Thales Magno apareceu mais, ali pelo lado direito, cortando para dentro. A gente falou no início, né? Tabelou com a poça de água e conseguiu fazer o gol. O Corinthians sofreu uma pressão no final da equipe da Ponte Preta. É claro que com um jogador a menos tentou se fechar um pouco mais para garantir o resultado, mas foi o jogo para garantir resultado mesmo, porque o Corinthians vem de uma derrota no Clássico. É claro que a gente analisando friamente, é um resultado absolutamente normal. Alguém vai perder num jogo, a não ser que o jogo termine empatado. Então, o balanço do Corinthians nessa temporada não é ruim por causa da derrota no Clássico? Absolutamente. É um resultado que, se ele for bem absorvido, você consegue seguir a temporada, porque se confia no elenco que o Corinthians tem hoje. E aí foi uma equipe alternativa, eu nem considero equipe reserva, porque tinha muitos titulares nesse time. Essa equipe alternativa num campo, numa atmosfera, né, diferente, num campo pesado. Foi tudo convergia para talvez ali um resultado de empate. O Corinthians conseguiu, com a bola no chão, inclusive, fazer o gol da vitória com o Thales Magno. Para o Thales Magno é importante. Ele sabe que a briga pela titularidade aumentou muito depois da chegada dos reforços. Ele sabe que ele está um pouco atrás na briga por titularidade, que tem o Memphis, né, que tem o Garro lesionado, pode demorar um pouco mais para entrar. Tem o próprio Yuri Alberto, tem o Romero, né, que é um jogador que entra e sai da equipe, mas eu acho que dá confiança para esse início, né, do Thales Magno, que começa bem a temporada. Já o Pedro Raul, ele até marcou, né, o Pedro Raul, Sim, no começo do Campeonato Paulista. Perguntaram para os Dias, para o Emiliano e para o Ramon, por que não foi nem relacionado pelo segundo jogo? Questão técnica. E no mais, não falaram mais. Corinthians, para essa partida, o técnico Ramon Dias e Emiliano. Gente, peço para vocês ir deixando o like para a nossa audiência ir aumentando aí durante a minha análise. O seu Ramon Dias e o seu Emiliano Dias escalaram, né, e relacionaram, né, os titulares, até porque o Corinthians vinha de um tropeço contra o São Paulo, e, você perder 2 seguidas já começa a complicar. Não em condição de classificação, né? Mas começa a complicar no sentido de pressão, de confiança. Confiança é tudo no futebol. Então, ele escala os titulares. E claro que, como eu já havia, né, falado para vocês, eu previ exatamente um time misto. Primeiro jogo contra o Red Bull Bragantino, time reserva. Segundo jogo contra o Velo Clube, time titular. Terceiro jogo contra o Água Santa, time reserva. Quarto jogo contra o São Paulo, time titular. Estava empatado e agora ele vem com o time misto. Corinthians entra em campo com o Hugo Souza. A linha de 4 eu acertei também hoje, né, ao meio-dia no almoço com a Fiel. Léo Maná, João Pedro Choca, Félix Torres e o Hugo. No meio-campo, um losango no meio-campo, tá? Losango no meio-campo? Não. O Corinthians começou num 4-3-3. Mudança, né, de esquema no Corinthians, tá? O Corinthians jogou com outro esquema hoje, jogou no 4-3-3. Então vamos lá. A linha de 4 que eu já citei para vocês, depois vem uma linha de 3. José Martínez é louco na direita. Como? Cara, mas nem eu no meu auge no parque, frequentando lá Clubhouse, Sunshine, arrumando confusão na praça, mas nem eu, no meu auge de loucura, era tão encrenqueiro como o José Martínez. É impressionante como o José Martínez gosta de uma treta, né, velho? É impressionante isso, tá? Impressionante como ele curte uma treta. E aí a linha de 3 com o José Martínez na direita, que eu acho onde ele joga melhor, né? O Ranieri na frente da zaga, que não joga melhor nunca. E na esquerda, o Coronado. Eu quero falar sobre isso daqui a pouco. Linha de 3 na frente. Então foi 4-3-3. Eu não vou pôr o campinho para ficar mais dinâmico. Na frente, o Romero na direita, Yuri Alberto de centroavante. E aí você sabe que o Yuri Alberto de centroavante é o terror. E na esquerda, o Thales Magno. No primeiro tempo, inverteram de posição. Tomar cuidado com os dedos aqui, para não fazer coisa feia. Inverteram de posições o Thales Magno e o Romero, tá? E o Yuri ficou de centroavante, o Thales foi para a direita, isso no primeiro tempo ainda, e o Romero foi para a esquerda. Vamos lá. Eu não gostei do esquema tático.
eu não suporto ver o Coronado e nenhum meia habilidoso do futebol brasileiro jogando na primeira linha de 3 no 4-3-3. Eu acho que isso é um desperdício. Eu tinha uma tese na época do Renato Augusto, que ele se lesionava muito aí na última passagem dele no Corinthians, que é que o Renato Augusto era muito mal escalado, porque o Renato Augusto jogava exatamente na posição que jogou o Coronado hoje. Um meia pela esquerda na primeira linha de 3, como se fosse um volante. Cara, a distância da área, onde está o Coronado, até chegar na área, na entrada da área onde ele é mais perigoso, cara, é enorme. É um mar ali de distância. E mesmo assim ele mostrou categoria, porque foi ali que ele deu um lançamento, deixou o Yuri Alberto na cara do gol, o Yuri Alberto na saída do goleiro, o goleiro fecha o ângulo, né? E o Yuri Alberto não consegue abrir o marcador. O Coronado, mesmo jogando lá atrás como um volante, ele deu uns 3 lançamentos, porque ele é inteligente. Ele percebeu campo encharcado, campo alagado, né? Ele tá jogando ali atrás, distante da área. Ele vai fazer o quê? Ele metia uns lançamentos com categoria. Então, assim, eu ainda gostei do Coronado, porque eu gosto do Coronado. Vocês sabem disso, que eu tenho boa vontade quando eu analiso o Coronado. Mas eu acho que é um crime você pegar um meio e colocar ali. Por quê, gente? Eu tô falando de uma coisa porque as pessoas acham que 4-3-3 e 4-2-3-1 é a mesma coisa, e não é. Entendeu? A diferença é muito grande. Por quê? Porque o próprio Coronado buscou isso durante o jogo. Se você for reparar em alguns momentos do primeiro tempo, já que ele foi substituído no intervalo, então só vale o primeiro tempo aí para análise do Coronha, na análise ali, em alguns momentos do primeiro tempo, eu analisei que o Coronado buscava o 4-2-3-1, ele caía para o meio para ficar em 2 volantes e ele ficar atrás dos atacantes, para ver se ele ficava mais perto da área, para ver se ele conseguia colocar os atacantes para trabalhar. Só que o lugar dele não era ali, então toda vez ele tinha que cair para a esquerda, ficava longe da área. E aí ele fazia um lado esquerdo com o Hugo, que praticamente ficou de zagueiro. O Hugo não subiu, o Hugo não passou do meio campo, o lateral esquerdo do Hugo não passou do meio campo. Então ele fazia um lado esquerdo com o Thales. O Corinthians ficou um time um pouco retrancado, né, na primeira etapa. Foi um primeiro tempo bem feio, né, bem feio. A Ponte Preta é um time bem ruim, tá? A Ponte Preta é um time bem ruim mesmo. Você vê que tem uns caras lá que estão acima do peso como eu, né? O camisa 10, o camisa 14. Aí você começar a olhar como é que pode um time de primeira divisão de Campeonato Paulista com os caras que não estão nem fisicamente preparados para jogar a competição. E aí a Portuguesa também, a Ponte Preta, desculpa, também, né, tentava ali no chutão para frente, numa ligação direta, surpreendeu o Corinthians, fato que não aconteceu no primeiro tempo, tá? O que me estranha nesse time é ver Romero como capitão. O que me estranha nesse time do Corinthians é ver o Romero não ser substituído rapidamente, porque, por exemplo, o narrador não falou o nome do Romero na primeira etapa. E o Coronado deu 3 lançamentos no primeiro tempo, mas ele tira o Coronado. É claro que eu sei, não vou ser injusto, não vou ser tendencioso. Eu imagino que ele tirou o Coronado para poupar o Coronado, visando o jogo de sábado contra o Noroeste, porque o Corinthians vai seguir ainda sem o Rodrigo Garro, sem seu camisa 10, então com medo de perder um meia. Só que é o seguinte, cara, não adianta você ter um meia também por 45 minutos. A gente precisa, né, ter o Coronado mais em campo. E aí ele tira, visando o jogo contra o Noroeste, com certeza. E aí você mantém o Romero, que perdeu um gol cara a cara no início do segundo tempo, nas poucas oportunidades que ele teve, e no primeiro tempo você não se ouviu falar no nome do Romero, tá? Eu sinto muito, porque, por exemplo, o Pedro Raul não foi relacionado. Hoje eu trouxe no blend de informações, você que não viu o blend de informações, veja depois, que tem informações muito importantes ali. O Pedro Raul, que fez gol na estreia do Corinthians no Campeonato Paulista na temporada 25, cara, ele merecia mais chances para mim, entendeu? Mais do que o Theo Romero, que o Romero não tem feito nada nessa temporada.
E aí você coloca o Pedro Raul para jogar, você pode até vender o cara. Mas enfim, o Romero tem muita moral, né, velho? O cara realmente mais um jogo grotesco do Romero. O ataque do Corinthians é pesado, só que o Thales Magno ele tem qualidade técnica. O Thales Magno não é o atacante que o Corinthians precisa no mercado. O Corinthians precisa de um atacante de drible, de velocidade, tipo o Moisés do Fortaleza, que fez um golaço essa semana, driblou 3 defensores e tocou na saída do goleiro, um baita de um gol. O Corinthians não tem esse zagueiro, esse atacante no elenco. O Thales não é esse atacante, só que uma coisa a gente tem que admitir, o Thales ele tem qualidade. Ó, eu vou jogar real para vocês. O Thales Magno, ele é centroavante, velho. E não é centroavante. Ó, primeiro, ele sabe fazer o pivô melhor que o Yuri. Segundo, dentro da área ele sabe fazer gol. Terceiro, ele sabe cabecear. Teve um lance no primeiro tempo, o segundo lance de maior perigo, o primeiro foi do Yuri, que ele errou, né? Que ele perdeu na saída do goleiro, só ele e o goleiro. Mas teve uma cabeçada do Thales que a bola passou raspando a trave. E ele é alto. Ele tem estatura para jogar de centroavante. Então eu acho que o Thales Magno, ele tem que ser o substituto do Yuri Alberto hoje no Corinthians. Joga Memphis, joga Thales, mas não muda de posição Thales. Não põe o Thales para jogar na esquerda aberto. Deixa ele lá de centroavante dentro da área. Porque quando a bola chegar ali, ele tem qualidade para guardar. Então eu gosto do Thales dentro da área. Eu só não gosto que ele saia dentro da área. Por que eu não gosto? Porque ele retarda o jogo, ele quebra contra-ataque e ele cisca demais fora da área. E aí a marcação volta. O encaixe, né, de marcação, que às vezes o time adversário está desencaixado, está bagunçado, dá tempo do time se arrumar, porque o Thales dá aquelas freadas dele, dá aquela ciscada. Agora, acho que dentro da área ele é bom. Ele é útil. E o Coronado mais próximo da área. Então, para falar o que eu não gostei, só para entrar agora no que eu gostei. Eu não gostei do esquema 4-3-3 com o Coronado jogando de meia lá atrás, né, do lado esquerdo. Depois até mostro no campinho para quem quiser, tá? Eu prefiro, eu entraria num 4-2-3-1 com o José Martínez e o Ranieri, o Coronado atrás do Yuri, o Romero de um lado e o Thales do outro, com a mesma formação, não precisava nem trocar ninguém. Só que você ia ter o Coronado com menos obrigação de marcar, faz uma sombra na saída de bola dos volantes ali da ponte, beleza. E você tem o Romero e o Thales nos lugares que eles gostam de jogar e os dois volantes. Mas ele opta pelo 4-3-3. Né? O São Paulo, por exemplo, joga no 4-2-3-1. O Oscar, no São Paulo, não tem intensidade. O Oscar é o jogador de deixar o cara na cara do gol, de dar o calcanhar, a bola com efeito, a condução, a proteção, a finalização ótima. Esse é o Oscar. E o São Paulo joga no 4-2-3-1, com o Oscar atrás do Calleri, revezando com o Luciano aqui no 4-2-3-1, o Lucas na direita e eles mudando de posição. O Corinthians podia fazer isso com o Coronado, deixa o Coronado atrás aqui do Yuri Alberto, e aí você troca ele de posição com o Thales, troca de posição com o Romero. Entendeu? Então é isso aí, Fiel. O Emiliano Dias, que criticou as condições do gramado de jogo em Campinas, explica a ausência aí de Pedro Raul no Corinthians. O auxiliar que reclamou da liberação da partida com o gramado cheio de poças d'água. Timão aí que defendia o adiamento por mais tempo, tanto que atrasou um pouco para entrar no gramado. As condições no gramado do Moisés Lucarelli nessa partida aí geraram duras críticas do Ramon Dias e da comissão técnica em geral do Corinthians. As fortes chuvas aí que atingiram Campinas criaram poças d'água e prejudicaram completamente o jogo. E o andamento da partida ali a gente viu que foi muito difícil os caras dominarem a bola, tentar conduzir. Toda hora a bola cair numa poça d'água. Principalmente o primeiro tempo tava horroroso. Mesmo assim, o jogo terminou com 1-0 para o Timão, pela quinta rodada do Paulistão. O Emiliano Dias, filho do Ramon Dias, criticou duramente as condições do gramado e pelo juiz ter iniciado a partida com várias poças d'água ainda no campo. O Timão que tentou adiar a partida para além das 8h15, porém não foi possível o adiamento aí. E a arbitragem determinou que o Corinthians subisse até o gramado para continuar a partida, tanto que começou às 8h20, 5 minutos depois do horário. O Emiliano Dias falou que a análise do jogo é muito pouca. Ele que não queria falar do árbitro, o que acontece lá dentro, fica lá dentro, segundo o Ramon Dias, e era muito risco para os atletas jogarem assim nessa condição. Ele falou que os jogadores realmente correram muito risco de se lesionar, tanto que o Memphis Depay não entrou, o André Carrilho também não entrou. E a gente viu que era impossível jogar um futebol ali, né? Jogar um bom futebol. Nem tem como cobrar se jogou bem, se jogou mal. O que importa foi a vitória. Aí os 3 pontos, um golaço do Thales Magno, que aproveitou a poça d'água para fazer aquele golaço de fora da área, no cantinho do goleiro. O Ramon Dias aproveitou aí para comentar sobre a ausência do Pedro Raul, que ficou fora da convocação pelo segundo jogo seguido aí. Ele que foi herói contra
o Bragantino fazendo o segundo gol da virada do Timão, perdeu espaço para o Hector Nantes como alternativa na reserva da equipe. O Ramon Dias foi simples e objetivo, decisão técnica. Mas ele falou que temos 32 jogadores, temos que escolher 23. Para nós, esses 23 eram para estar aqui. Então, o Pedro Raul aí com deficiência técnica, que a gente já conhece desde o ano passado, né? O cara falou que tá com vontade esse ano, porém, não é jogador para o Corinthians e o Timão pagou 25 milhões de reais pelo Pedro Raul. Então é isso aí, Fel. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo do Coringão. Então, até o próximo. Valeu, é nóis.